koike, no poyana wake, poyana wake hu, poyana wake hu, no one koike, no poyana wake, poyana wake hu, poyana wake hu, no kanu panare, panare, rukumbai chaike, chai. Bem-vindos aí ao nosso fórum acadêmico, né? Hoje nós vamos ter aí alguns palestrantes bem interessantes, né? Primeiramente, meu nome é Maicon, sou da Federal Fluminense e vou estar lá no Rio e vou estar como mediador da mesa, tá? O primeiro palestrante vai estar apresentando um trabalho chamado Pesquisa, Estudo e Manejo do Mariri e Chacrona na UDV, que é o Armínio Pontes. O segundo trabalho vai ser Compartilhando uma Experiência de Ecoplantação de Jaguba e Chacrona, de Marcelo Nunes. O terceiro, Ayahuasca no Mundo Moderno, de Fernando Ribeiro. O quarto, As Origens de uma Casa de Cura do Daime, Júlia Lobato. E o último, A Ética da Floresta e o Espírito das Economias Criativas. Tá? Então, eu vou pedir para o Armínio, boa apresentação, tá? Você tem 15 minutos. É isso. Bom dia a todos. Meus amigos, para nós é uma grande satisfação e honra podermos estar aqui apresentando, falando um pouco do trabalho do plantio de Mariri e Chacrona dentro da União do Vegetal, do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, do qual eu fui incumbido dessa responsabilidade, né? Deixa eu só me situar aqui dentro do... Então, deixa eu tirar aqui, então, para facilitar. Tá? Ficou melhor agora? Tá bom, então. Bem, primeiramente eu vou situar aqui como é que nós trabalhamos dentro da União do Vegetal a parte de plantio de Mariri e Chacrona. Tá? E dentro da nossa sociedade nós temos a diretoria geral que cuida da parte administrativa da União do Vegetal e também a parte legal. E dentro dessa diretoria existem diversos departamentos, entre os quais o Departamento de Plantio e Meio Ambiente, que é o DPMA. Esse departamento tem justamente a incumbência de cuidar desse trabalho de plantio de Mariri e Chacrona na União do Vegetal. O departamento está estruturado com um diretor, um vice-diretor adjunto, que é responsável pela parte de comunicação, um vice-diretor técnico de capacitação, que cuida justamente da parte de capacitação de plantadores dentro da União do Vegetal, estudos também diversos dentro do trabalho que nós fazemos com as nossas plantas sagradas. Tem um vice-diretor de pesquisas científicas que cuida justamente dessa parte para desenvolver estudos e pesquisas para que a gente possa conhecer melhor essas plantas sagradas e como manejá-las da melhor maneira possível, tá? Considerando que nós trabalhamos em ambientes diversos com o Mariri e Chacrona, diversos inclusive do ambiente natal dele, né? Nós temos o vice-diretor de captação de recursos e projetos, que cuida justamente de trabalhar projetos de sustentabilidade, principalmente projetos também na área ambiental, dentro das nossas áreas de plantio. Temos duas secretárias e temos em cada região administrativa da União do Vegetal um coordenador. E nós temos inclusive um coordenador aqui, que é aqui do Acre, da 7ª região, que é um coordenador que representa essa diretoria na região aqui da 7ª região, que é o Acre. E em cada núcleo da União do Vegetal tem um monitor do departamento também responsável, de maneira que todo esse trabalho que é feito pela diretoria, as normativas, as orientações, chegue a todos os plantadores dentro da União do Vegetal. Então essa é a estrutura com a qual nós nos organizamos para trabalhar o plantio dentro da União do Vegetal. Essa parte é regulamentada através de um boletim chamado Boletim Regulamentar dos Departamentos, que estabeleceu o seguinte: qual é o objetivo desse departamento? O Departamento de Plantio e Meio Ambiente tem como objetivo o plantio, cultivo, pesquisa, estudo, planejamento e a supervisão das ações de plantio do Mariri e Chacrona e espécies lenheiras, bem como a difusão das boas práticas ambientais. E aí, há um ano atrás, nós fizemos uma reestruturação desse departamento, que conta com essa estrutura atual, e nós incluímos uma coisa que é um item chamado espécies lenheiras,
porque nós que somos usuários da UASC, que precisamos preparar, nós precisamos ter lenha para preparar o chá. E essa lenha, de acordo com a legislações ambientais, elas precisam ser certificadas. Então, nós estamos nos organizando para que toda a lenha que nós utilizarmos dentro da União do Vegetal seja uma lenha manejada e certificada devidamente, trabalhada nos núcleos da União do Vegetal. Então, esse departamento, além do mariri e chacrona, que são nossas plantas sagradas, cuida também de trabalhar as espécies lenheiras. Dentro desse trabalho da União do Vegetal, para atender esse objetivo, nós temos 12 princípios, que são os norteadores de nossas ações. Que é, o primeiro objetivo é plantar o mariri, a chacrona e espécies lenheiras, como eu vinha falando. Nós sabemos que, como é que nós vimos essas plantas? O mariri e chacrona, para nós, são plantas sagradas, assim como também a gente sabe que para outras sociedades, outras entidades que utilizam, inclusive na parte indígena, veio o mariri e chacrona como plantas sagradas. E como tal, nós procuramos tratar essas plantas dentro desse sentido. Entendemos que, em algum momento da história da humanidade, essas plantas elas foram trazidas aqui para o plano da Terra e colocadas aqui para servir à humanidade. E, em algum outro momento, essas plantas elas foram unidas, de maneiras que nós temos esse chá, que é o chá Ayahuasca, que é um veículo que nos conduz para um plano espiritual. Então, sendo plantas sagradas, tendo essa coisa primordial de trazer para a gente uma clareza na consciência, então nós procuramos trazer e manejar as plantas, o mariri e chacrona, dentro desse contexto de plantas sagradas, desde o momento em que nós trabalhamos a plantação, o cultivo e até a colheita dela, nós procuramos ver nesse sentido de que são plantas sagradas e assim devem ser cuidadas, devem ser tratadas. Um aspecto que nós também nos preocupamos dentro da União do Vegetal, e aí todos os núcleos são orientados nesse sentido, é de ter a sustentabilidade própria de mariri e chacrona. Nós sabemos que nós temos o mariri e chacrona nativo na floresta, que são plantas que vêm, muitas vezes, aqui séculos e séculos, que estão ali disponíveis na floresta. Mas nós temos uma orientação de que todos os núcleos da União do Vegetal devem buscar a sustentabilidade própria. Mesmo aqueles que estão em países que não têm as condições necessárias climáticas para o cultivo de mariri e chacrona, devem procurar se unir com regiões ou outros núcleos para que tenha a sustentabilidade de mariri e chacrona e assim nós possamos nos abastecer de maneira que nós possamos trabalhar de uma maneira o mais organizada possível, evitando assim a depredação, como a gente tem ouvido falar em alguns momentos, do mariri nativo na floresta, que são retirados de uma maneira assim, sem o menor cuidado. E nós então procuramos trabalhar com esse cuidado com o mariri e chacrona. Plantar dentro de uma visão, de um planejamento, onde nós procuramos avaliar as condições climáticas para que a gente possa trazer essa planta para aquele ambiente que nós estamos trazendo, que muitas vezes aqui na região amazônica nós temos uma facilidade. Existem locais onde nós só fazemos plantar uma muda e ela cresce ali muitas vezes sem precisar de muita coisa. Não precisa de adubo, não precisa de determinados cuidados que em outras áreas, que não são as áreas nativas, necessitam. Então, o trabalho maior e o cuidado maior se dá quando a gente traz essas plantas para outros ambientes. Então, nesse momento em que nós trazemos essas plantas para outros ambientes, nós procuramos estudar as condições e criar, nesse novo ambiente em que ela vai ser plantada, as condições o mais próximas possíveis das condições em que ela estava lá na floresta, considerando a qualidade do solo, a questão dos recursos hídricos, a questão do distanciamento entre as plantas, porque a planta, o mariri e chacrona, não é uma planta de monocultura, ela deve ser plantada consociada com outras plantas, e para isso, vocês devem ter observado que um dos objetivos também desses nossos princípios é trabalhar em sistemas agroflorestais. Isso, todos os núcleos da União do Vegetal são orientados e estão trabalhando para desenvolver essas condições de ter um sistema mais equilibrado possível para que essas plantas possam trazer, assim, aquele resultado da borracheira que nós recebemos quando nós bebemos o chá, com seus encantos, com seus mistérios. Então, nós tratamos essas plantas como plantas sagradas e, assim, elas são cuidadas e manuseadas dentro do âmbito da União do Vegetal. Um outro ponto também muito importante para nós
é a questão ambiental e ecológica. Nós temos uma parceria com uma entidade, que é a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, onde nós trabalhamos em parceria com ela, recebendo orientação das melhores práticas ambientais. Então, a orientação dentro do nosso do Centro Espírita é não utilizar produtos químicos em nossas plantas sagradas. Nós sabemos que o chá que nós bebemos é um alimento espiritual, mas ele também é um alimento material e que nós ingerimos. Então, à medida que as pessoas utilizam produtos químicos, contamina a planta e vai para o organismo das pessoas que ingerem o chá. Então, a orientação que nós damos dentro da União do Vegetal é no sentido de trabalhar com produtos orgânicos. E isso é um trabalho que vem sendo feito ao longo de alguns anos, e praticamente todos, não posso dizer que 100% já conseguimos chegar aí, mas 90% ou 95% do plantio todo dentro da União do Vegetal, hoje, os produtos utilizados como adubo e defensivos são orgânicos. E nós estamos trabalhando para trazer, assim, nós trabalhamos o departamento para dar as condições de estudos e informações necessárias para os plantadores de quais os produtos que eles podem utilizar. Agora, recentemente, nós estamos trabalhando justamente num guia de orientação técnica que vai chegar na mão dos plantadores e quais os tipos de adubos e defensivos orgânicos necessários que nós podemos usar para trabalhar nosso plantio da União do Vegetal. Um outro aspecto também é como a gente manuseia essas plantas, né? De maneira que a gente possa conhecer melhor a planta que nós estamos trazendo. Nós sabemos que o mariri, a chacrona, existem espécies diferentes, né? Então, como é que se trata essas espécies diferentes em ambiente diferente? Então, esses são estudos e pesquisas que nós fazemos dentro de âmbito interno da União do Vegetal, para que a gente possa conhecer o melhor possível essas plantas e, a partir desse conhecimento, nós possamos manuseá-la de maneira que tenha um resultado melhor possível. Então, dentro desses princípios, nós temos justamente fortalecer, prioritariamente plantar em terras da União do Vegetal. Nossa orientação é de que nosso plantio seja todo ele em terra da União do Vegetal, onde nós possamos investir e trabalhar exatamente esses elementos que eu estou falando na parte agrofloresta, na parte ambiental, de maneiras que nós tenhamos a sustentabilidade. Hoje, a União do Vegetal, a nível, se nós juntarmos todo o mariri plantado que nós temos em diversas regiões do Brasil, nós já temos a sustentabilidade para atender toda a União do Vegetal no Brasil e no exterior. Nós temos essa condição hoje, porque nós manuseamos as plantas há muitos anos. Isso é uma orientação que vem de muitos anos. Então, nós já temos essa sustentabilidade. Um ou outro núcleo é que tem dificuldade por conta das condições climáticas e que ele, às vezes, não tem essa condição, mas que pode se abastecer e que pode ser auxiliado por outro núcleo da União do Vegetal que tem justamente essa condição melhor. Por exemplo, os núcleos que nós temos aqui na Amazônia, eles têm uma fartura de facilidade de plantar o mariri e ter o mariri crescendo. Então, outras regiões não têm. Então, esses núcleos auxiliam aqueles núcleos de maneira que isso é uma coisa que já vem acontecendo há alguns anos. Nós não praticamos o comércio com mariri e chacrona porque são plantas sagradas. E como plantas sagradas, nós não apoiamos e nem defendemos a comercialização das mesmas. Elas devem ser utilizadas dentro de rituais religiosos. Assim, nós fazemos de acordo, inclusive, com a resolução número 1 do CONAD, que dá uma orientação nesse sentido. Nós estamos procurando nos guiar também por esta resolução, de maneira que nós trabalhamos as plantas como um bem sagrado, como o nosso sacramento, e plantamos para colhermos e podermos utilizar nos nossos rituais dentro das sessões da União do Vegetal. Tá? Nós também desenvolvemos estudos e pesquisa para o aprimoramento de preparos do vegetal. Isso envolve também a questão de tipos de fornalhas com o qual nós utilizamos, de maneiras que possam ter o melhor resultado com o menor custo possível. Procuramos atender às legislações ambiental e de segurança no trabalho, porque isso é fundamental. A segurança no ambiente de trabalho, seja na colheita do mariri, no plantio, na colheita ou na hora de preparar o chá. Nós trabalhamos procuramos orientar aos nossos plantadores e os nossos irmãos da União do Vegetal a seguir as normas de segurança, melhor possível. Tá? Constituímos acervo de experiência, nós temos encontros, seminários, estudos dentro da União do Vegetal, onde inclusive, nós temos a Central de Formação de Plantadores, que é um espaço para a formação de plantadores dentro da União do Vegetal, que nós consideramos ser um trabalho de formação de futuros dirigentes
que a nossa sociedade vem preparando para que possa dar continuidade a esse trabalho que nós iniciamos já há alguns anos, né? Promovemos pesquisas, estudos, reuniões, encontros de compartilhamento. Agora, recentemente, eu estive ali na região de Tarauacá, onde houve um encontro, onde nós conversamos também a respeito desse assunto, do plantio de mariri e chacrona, né? O manejo, inclusive, das espécies lenheiras. Plantar para manejar de maneira que esteja registrado no órgão ambiental e nós possamos fazer uso dessas árvores para a lenha dentro da União do Vegetal. Também trabalhamos com o desenvolvimento de captação de recursos através de diversos meios, de maneira que a gente possa encontrar recursos para sustentar os nossos projetos gerais da União do Vegetal e assim a gente ter a condição de ter realmente a melhor condição do plantio do mariri e chacrona. Nós integramos nossas ações do departamento com a Associação Novo Encanto, como eu falei, e outros departamentos, como o Departamento de Orientação Espiritual que tem dentro da União do Vegetal, onde nós trabalhamos, inclusive, a formação já de nossas crianças e adolescentes e jovens no conhecimento dos mistérios da floresta, no conhecimento das plantas sagradas, no cuidado que nós temos que ter com essas plantas e com o meio ambiente principalmente. Então, nós fazemos um trabalho de integração com outros departamentos que cuidam de outras áreas, justamente no sentido de dar essa condição, esse conhecimento para todos os nossos sócios da União do Vegetal. E dentro disso nós trabalhamos com planejamento, planejar para verificar as condições do solo, as condições climáticas, recursos hídricos necessários, antes de começarmos a plantar o mariri e chacrona, ver as condições de plano de manejo para que a gente possa ter o melhor resultado possível. Além também de incentivar consórcios, que é uma coisa que nós incentivamos, de maneira que núcleos possam se juntar e fazer um consórcio de plantio para atender suas necessidades de mariri e chacrona. E também estudar, junto com as equipes do plantio, a resolução número 1 de 2010 do CONAD, que eu citei agora, que é quem regulamenta o uso do chá no Brasil e traz algumas orientações a respeito do plantio e colheita e manuseio dessas plantas sagradas, né? Além de conhecer esses princípios do Departamento de Plantio e Meio Ambiente. Então, é assim que nós trabalhamos na União do Vegetal, o mariri e chacrona, vendo ele como uma planta sagrada, como algo que veio trazido pela natureza divina para cá, para esse plano, e que para servir a gente, para nos trazer assim uma luz e uma orientação em nossa consciência. Então, essa é a minha apresentação. É, 15 minutos certinho, perfeito. O segundo que vai apresentar agora é o trabalho do Marcelo Nunes, compartilhando a experiência de ecoplantação. Ele não se encontra aí, né? Tá, então vou jogar ele por último, e aí o próximo, então, o trabalho do Fernando, Ayahuasca no mundo moderno. Vamos lá. Então, bom dia a todos. Eu hoje me tocou, na época que estava sendo organizada essa conferência, eu entrei em contato e me abriram essa possibilidade de participar desse evento. E hoje me tocou um tema assim, que é o tema da ayahuasca na era moderna, né? Então, eu não tenho uma preparação assim metódica do que vai ser apresentado aqui, mas é um assunto que eu tenho percebido, assim, até acompanhando o que está acontecendo aqui dentro desse grande evento, esse evento muito especial aqui. É um tema que, como que a ayahuasca hoje ganhou uma diversificação muito grande, existem muitas formas de manifestações, né? Todos aqui, a maioria já é bem familiarizado, tanto com as tradições espirituais, religiosas aqui do Acre, as tradições indígenas, as tradições xamânicas. Então, acredito que cada um de nós vem aqui, coloca o seu tijolinho, coloca a sua pecinha aí dentro de uma grande compreensão do que está acontecendo hoje
com essa planta sagrada da floresta, né? Rapidamente eu vou dizer assim que essa apresentação que eu vou fazer, ela é fruto de uma vivência, né? Eu conheci o Santo Daime em 85, quando estava ainda começando a expansão para fora da Amazônia. Depois eu vim aqui para a floresta algumas vezes. Em 89 eu vim morar no Céu do Mapiá, onde eu fiquei durante 12 anos, até 2002. E dessa maneira assim, eu pude acompanhar bem de perto todo esse processo, que foi o processo da expansão, da saída do Santo Daime da floresta para o mundo, né? Então, um primeiro ponto assim que eu acho muito importante deixar bem esclarecido é que esse processo ele não ocorreu como pessoas da floresta vindo para as cidades procurando ou anunciando ou oferecendo nada. Na verdade, foram pessoas aqui do mundo, como eu mesmo e outras tantas, que vieram na floresta, que conheceram essa medicina espiritual, esse grande tesouro que tem aqui na Amazônia, aprenderam a trabalhar com ele e pediram, então, essa permissão para poder levar esse remédio, essa medicina sagrada para os centros urbanos. E assim foi como começou. Por volta daquela época, assim, de entre 83, 84, 85, foram saindo as primeiras pessoas levando o Santo Daime para fora da Amazônia, né? Isso foi um processo assim que naquele tempo mesmo foi um processo bastante delicado. Houve muitos tipos de resistência, gente que era a favor, gente que era contra. E o caminho foi aberto, né? O caminho foi trilhado, eu diria assim, de uma maneira muito natural, como as águas do rio que vão correndo em busca do mar, né? Não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa orquestrada, mas naturalmente foi ocorrendo, mais gente foi conhecendo o Santo Daime, os centros foram crescendo, né? Isso foi trazendo, então, um novo desafio, acredito eu, né? Porque no início, quando estavam as comunidades locais aqui, cada centro tinha a sua forma de vida, era uma coisa bem familiar, assim, bem íntima de todos, né? E hoje eu tenho uma sensação, assim, até ouvi uma pessoa aí, o Terence McKenna, ele falou uma frase interessante, que ele falou assim, que o gênio saiu da garrafa, né? Quer dizer, o ser da ayahuasca hoje, ele está aí no mundo, se manifestando de muitas maneiras, né? Tem muitas linhas trabalhando. Inicialmente havia um sentimento, de certa maneira, assim, eu posso dizer que eu também vivi isso, e vejo em muitos outros centros esse sentimento também, quase que de propriedade. Quer dizer, quem vive, né, o trabalho com a ayahuasca de uma maneira muito intensa, aquilo fica um sentimento quase de que aquilo nos pertence, né? É um sentimento positivo, também um sentimento de proteção, um sentimento de querer resguardar algo que a gente percebe que é algo muito valioso, né? E quando a gente vê esse algo sendo usado de outras maneiras, a gente tem esse sentimento. Mas hoje, participando de um momento como esse, né, de um evento do porte que isso tomou, eu percebo que não está mais no controle de ninguém, né? Até uma coisa muito interessante, que quando eu vim aqui as primeiras vezes, em 85, assim, eu me lembro que era uma coisa muito, como se diz, para ir lá na colônia, a gente pegava uma carona ali na estrada de Porto Acre, caminhava aquele ramal todo lá, chegava lá umas casinhas humildes, né, cobertura de palha, parede de paxiúba, aquele povo simples, aqueles seringueiros, tomando
o daime ali fazendo seus trabalhos, de uma maneira muito, parecia uma coisinha ali pequenininha que ninguém nem sabia que aquilo existia, né? E hoje, 30 anos depois, a gente está aqui na Universidade Federal do Acre, né? Um evento prestigiado aí por autoridades de muitos segmentos, né? Estamos tendo essa oportunidade de poder ouvir as manifestações de todas as linhas ayahuasqueiras, cada uma podendo se apresentar, mostrando o seu trabalho. Então, eu acredito que o sentimento forte que isso me desperta como estudioso, né? Me considero um estudioso desse tema desde o início da expansão. O sentimento que isso me desperta assim, é que a gente tem agora um novo desafio, que é o desafio de aprender a conviver com a diversidade. Ou seja, muitas vezes quem trabalha com o daime, com a ayahuasca, é algo tão profundo. Quando a gente termina um trabalho assim, que fez um trabalho profundo, a gente tem a sensação, o sentimento, uma coisa tão maravilhosa, e instintivamente a gente quer achar que só ali que a gente sabe trabalhar direito com essa planta. Porém, agora, com a possibilidade, inclusive, que a gente tem de participar de trabalho, seja até com os povos indígenas, com todas as linhas tradicionais que trabalham com essa planta, a gente vai percebendo que não é só a gente. Tem muita gente trabalhando com essa bebida de uma maneira responsável, de uma maneira cuidadosa, mesmo que cada um possa ter maneiras diferentes, rituais diferentes, possa decodificar as mensagens espirituais que são recebidas no uso do santo daime, do vegetal, da ayahuasca, cada um da sua maneira, mas existe um grande trabalho feito. Isso me dá um sentimento muito bom de perceber, quando eu escuto as pessoas falando assim, que existe uma seriedade, existe um respeito, existe um cuidado. Isso também, evidentemente, não como se diz, não impede de que possam haver também iniciativas aí de pessoas que estão se apropriando, digamos, dessa bebida e fazendo, muitas vezes, sem o devido conhecimento, se atrevendo a fazer trabalhos espirituais sem ainda ter uma formação, né? Porque eu acredito que um ponto muito importante no estudo do daime assim, é que não é apenas uma bebida, né? Em qualquer que seja a tradição que você for olhar, essa bebida ela está sempre acompanhada de todo digamos assim, o mestre Irineu, ele fala de uma escola, né? Tem um hino do Antônio Gomes que fala que a escola está formada para quem quiser aprender, né? Então, em todas as linhas, não é apenas a bebida, mas é a bebida que traz com ela mesmo, como planta professora, ela já traz também toda a sua a maneira de se trabalhar com essa planta, né? Ela já traz em si esse conhecimento. Então, eu tenho uma confiança muito grande quando qualquer pessoa que toma ayahuasca, que conhece a ayahuasca, que tem um trabalho profundo com ela e decide aprender, decide se formar dentro dessa escola, então ele vai para alguma das escolas e fica lá e trabalha e aprende, e aí sim, quando ele aprendeu, recebe a permissão, tanto material de algum professor que teve com ele, como principalmente espiritual, né, recebe a permissão para poder desenvolver o seu trabalho. Então, aí isso me dá uma segurança muito grande. Agora, quando acontece de gente que tem um primeiro contato com a ayahuasca, com o daime, fica impressionado com a história e pega apenas a bebida, tira ela do seu contexto, da sua escola, da sua tradição, e pega apenas a bebida e sai por aí fazendo trabalhos apenas com ela, isso realmente, particularmente, eu acho que é um perigo assim, de se perder essa noção de que esta planta, ela não é apenas uma planta, mas ela é uma escola,
ela faz parte de uma tradição, né? As tradições, elas são formadas assim por famílias, são gerações, são histórias que vêm acontecendo durante o tempo, assim vão se formando aquelas escolas de conhecimento, né? E as plantas sagradas, elas têm uma maneira certa de você trabalhar com elas. Então, o que eu observo assim, dentro desse grande fenômeno que está ocorrendo da expansão da ayahuasca no mundo moderno, por um lado, essa confiança grande que eu tenho, pelo que eu tenho visto das pessoas que têm se apresentado, né? Uma confiança também, evidentemente, basicamente, em primeiro lugar, na própria planta professora, na própria ayahuasca, no próprio Santo Daime, né? De que eu tenho certeza que ele está agindo por trás de tudo isso que está acontecendo aqui. Então, isso também nos dá uma confiança muito grande. E o cuidado assim, de todos aqueles que trabalham com essa planta, da gente saber passar adiante esse conhecimento com tudo o que ele, tudo que ele tem naturalmente dentro dele, né? Nesse sentido, tem alguns pontos assim que têm surgido aqui durante essa conferência, né? Um deles bastante sério, eu acredito que é a questão da comercialização, né, dessa bebida. Tem muita gente falando disso. E eu sei que é um tema assim, muito delicado, né? Eu acho que cada uma das tradições tem que encontrar as maneiras, porque a gente sabe muito bem que para você estabelecer um centro, para você poder produzir, fazer os feitios do Daime, poder abastecer os centros, tudo isso tem um custo, né? Então, todas as entidades, elas têm que encontrar uma maneira de poder, entre todos juntos, sem transformar isso em comércio, sem transformar isso em lucro, objetivando qualquer outra coisa que não seja realmente a produção do sacramento, a manutenção dos centros, aonde possam as pessoas vir, tomar o Santo Daime, tomar a ayahuasca e poder ali ter um conhecimento, poder ali encontrar uma casa, uma segurança espiritual para que a pessoa possa fazer a sua jornada, né? Esse, acredito que é o nosso objetivo principal, de poder manter esse ambiente espiritual, né? Então, nesse sentido, tem que tomar muito cuidado realmente com essa parte de transformar o Santo Daime numa mercadoria, né? Isso é um cuidado grande, que eu acredito também, pelo que eu tenho visto, que todos que eu tenho podido acompanhar aqui têm esse cuidado também, têm essa percepção, porque a realidade, em última instância, assim, que eu diria que quem toma a ayahuasca, quem toma o Santo Daime, tem um momento, até um certo momento, a gente tem, digamos assim, um controle, a gente determina. Mas chega um ponto, tem um ponto dali para frente, quando a gente realmente entra profundamente no trabalho do Santo Daime, que a gente entra dentro de uma outra esfera, a gente entra dentro de uma outra realidade interior, e essa realidade interior é algo assim numa intensidade muito grande. Então, nessa intensidade, nesse estado de consciência, eu acredito que quem se atreva a ficar brincando, ou a ficar desrespeitando, ou realmente a pessoa não está conseguindo compreender o que está se passando, ou não sei. O que eu vivo na minha experiência e o que eu acompanho nas pessoas que estão perto é que quando a gente trabalha com o Daime de uma maneira profunda, a gente tem que observar e perceber o sagrado, o divino que está ali, né? E aprender uma maneira de poder conviver com isso, né? Então, nesse sentido, eu acho muito difícil as pessoas que trabalham realmente com o Daime de uma maneira espiritual, de uma maneira profunda, transformar isso num objeto mercantil, num objeto de
de comércio, né? Então, queria só fechar, assim, já terminou meu tempo, queria fechar essa explanação só dizendo assim que, em vista a toda essa grande diversidade que está se manifestando hoje no mundo ayahuasqueiro, eu espero que prevaleça sempre, vamos dizer assim, os pensamentos e os sentimentos elevados que nos permitem conviver de uma maneira pacífica e harmônica entre todas as diferentes tradições. Acho que isso é uma chave muito importante para o segmento da jornada da ayahuasca no mundo moderno. Muito obrigado. Pessoal, o Marcelo Valadão chegou e ele vai compartilhar a fala dele com o Benck, tá? Então vocês podem vir, por favor. Vocês têm 15 minutos aí para estar apresentando. E aí, como o Benck parece que ele tem uma palestra para sair em algum lugar, a gente vai fazer vai quebrar um pouquinho o protocolo, mas ainda dentro mesmo do tempo, respeitando que a gente está com o horário bem apertado. E a gente vai abrir para uma roda, umas 2 ou 3 perguntas. Eu peço para quem quiser privilegiar as perguntas para o Benck, pergunte nesse momento. E quem quiser privilegiar a pergunta aos 2 palestrantes que já fizeram, que se segurem, que aí no final a gente vai dar mais uma roda de perguntas. Tudo bem? Tá, pode ser assim? Então, Marcelo, Benck, tá? 15 minutinhos. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Tá mais alto, né? Tá, agora tá bom. Eu me chamo Marcelo Valadão, tá? Eu sou responsável da Casa de Cura Mestre Irineu, baseada na Holanda, tá? Uma igreja de 10 anos que segue a linha do Mestre Irineu, tá? Ok? Não sou filiado a nenhuma igreja, tá? Eu venho da raiz do padrinho Fernando Dini, tá? Do Céu Sagrado de Sorocaba, tá? Me curei da droga, me curei da cannabis, tá? E comecei uma nova vida e fui para a Europa, tá? Construí uma nova vida na Europa. Hoje eu sou cidadão belga, tá? E também eu analisei a necessidade de dar um suporte para os irmãos da floresta, que são verdadeiramente a raiz da ayahuasca, tá? E nessa eu criei a House of Indias, que é uma fundação internacional baseada na Holanda, com escritório na Bélgica, em Bruxelas, em toda a Europa. Temos um corpo clínico, medical, científico que trabalha com nós lá. Nós somos discretos, tá? No Brasil não se conhece nosso trabalho, mas nós temos um amplo trabalho junto do Senado francês, do Parlamento Europeu, tá? Semana que vem nós estaremos com a ministra dos Assuntos Econômicos da França, tá? Conferências na Suíça. E por que de tudo isso? Tá? Para poder defender a nossa bebida sagrada, que é a ayahuasca, o Santo Daime, tá? O vegetal. Em 2014, eu estive em Ibiza e eu levei a bandeira, tá, da ecoplantação. Cheguei lá com uma equipe de 8 nacionalidades diferentes. Tá? Era uma salinha pequenininha, humilde. Até quando eu cheguei aqui, eu até fiquei surpreso. Falei, nossa, como que a organização evoluiu. Ah, e o governo brasileiro de fornecer essa estrutura para boa para a gente. E eu passei lá informações técnicas, meu conhecimento. Eu tenho uma plantação, eu planto 4.000 cipós em 7 barras. Tá? E desenvolvo diversas técnicas de plantação. Tá? Em 100 metros quadrados eu coloco 80 cipós. Tá? Tenho produção, já tiramos esse ano, cipó com 3 anos. Então não tem história de precisar comprar uma floresta para plantar cipó. Enfim, mas
é muito para se falar. Eu vou estar à disposição, podemos falar por e-mail, mas por que a presença do Benck? Né? Benck é meu compadre, tá? Lutamos juntos pelo planeta, tá? Pela liberdade da ayahuasca, e que é pessoa melhor para falar sobre Jagube e Rainha, tá? Do que um representante de um povo que toma essa bebida há mais de 8.000 anos. Tá? Então, com toda a honra, tá? Eu passo aqui para as mãos do Benck, para que ele possa falar a relação da Roroa e... Como que é? Roroa e Camarambe. Tá? Tá? Então, como o Marcelo já falou, né, meu nome é Benck, todo mundo acho que já está sabendo, né? Obrigado aí pela oportunidade aqui da mesa. Mas quero dizer a vocês, assim, em poucas palavras, né, o meu sentimento de como eu observo essa natureza, dessa representatividade que se é levada ao mundo hoje agora, né? A ayahuasca, vejo muita gente falar de diversas maneiras, né? A maneira que se conduz, como que já vi falar, de diversas maneiras como as pessoas conduzem. O povo Axaninca tem uma história milenar, né, com o uso dessa bebida, e foi muito respeitado, é muito respeitado dentro do conhecimento. Alguns, assim como aqui também na sociedade da civilização de fora, tem também esse conhecimento, né, que leva e outros pegam para cá, outros pegam para lá, um usa de uma maneira, outro de outra. Assim também no nosso povo também muitas pessoas que não cumprem as suas regras, né, seus compromissos, seus deveres. E o nosso povo Axaninca, por uso dessa bebida, a gente tem, assim, olhando aos frutos daquilo que meu avô deixou, né, Samuel Pianco, na época, eu vi ele muito falando sobre o uso dessa planta, né, o destino dessa planta, porque ela estava dentro de nós, porque nós usava ela, para que fins nós usava ela. Então, olhando todo aquele conhecimento que ele tem, né, eu paro deixando de que ele foi um grande mestre para mim. Eu, com 1 ano de idade, comecei a tomar com ele a ayahuasca, assim como Moisés e outros meus irmãos, assim como meu pai, mais ainda do que eu, né? E pude acompanhar ele até os 10 anos de idade da minha vida, né? Hoje tenho 42 anos, né, acompanhando essa missão. Dentro da minha aldeia de criança, com meus 5 anos, eu já curava gente. Onde eu tocava em criança, em pessoas, eu curava, dava alegria, né? E isso nunca parou, porque foi um dom que veio a mim a partir do espírito dele. Então, levo isso ao mundo, com esse respeito, com essa compreensão, com essa dignidade, né, de poder orientar também quem precisar, e quem estiver doente mentalmente, quem estiver doente de doença, quem estiver contaminado com alguma coisa, eu consigo também, através do meu aparelho, identificar coisas que muitas das vezes o aparelho não identifica, né? Então, isso é conhecimento daquilo que traz a ciência do mundo espiritual. Mas quero dizer aqui que o meu trabalho, a partir dos meus 18 anos, 19 anos, foi sonhar em recuperar o mundo e também trabalhar para orientar o mundo. De criança eu falava que queria ser um Benck Mil, de dizer assim, como vou ser Benck Mil? Quero atravessar o mundo sem ter como atravessar. Mas quando eu entrava na floresta, o meu destino era varar essa floresta até o outro lado para me saber o que era que tinha, né? Mas eu consegui entender depois, das minhas palavras que eu falava quando eu era criança, porque o meu destino foi esse de poder levar essa missão para o mundo, de trazer os conhecimentos espirituais de diversas nações para que a gente se una e mostre para a humanidade o caminho mais certo e mais apropriado possível para a gente poder dizer como vamos mudar realmente esse planeta com as nossas responsabilidades. Então, em 2008, né, entre tantas dietas que eu fiz para mim poder aprender lidar com esse processo, uma das coisas foi em 1989, eu fiz o primeiro trabalho de reflorestamento. Para a gente poder recuperar o nosso território pelo desmatamento, pelo uso, né, inadequado daquilo que os fazendeiros, madeireiros ali estavam fazendo no nosso território, a gente conseguiu de lá até aqui plantar já mais de 2 milhões de árvores, né, sem pedir ao governo, sem pedir a Estado, sem pedir a ninguém, sem pedir a empresário e nem quem devastou. Mas porque a nossa consciência era exatamente porque meu avô dizia, quem tira, tem que plantar. Quem planta, colhe mais na frente.
porque é esse o sonho nosso de poder fazer a recuperação daquilo que já foi tanto destruído no planeta Terra. Então, hoje, com o trabalho que a gente tem, um dos trabalhos, nós recebemos lá tantos mestres, tantas pessoas que hoje representam o Daime, a nossa comunidade. Eu me lembro desde criança ainda, quando meu avô era vivo, né, da gente receber tantas pessoas que foram que tinha a companhia do mestre Irineu, que tinha a companhia de vegetal, que hoje representam, que eu conheço ainda alguns, né, e que a gente hoje tem um trabalho que a gente olha para esse compartilhar que a gente está aqui, o respeito e a compreensão pelos conhecimentos ancestrais, da maneira que é conduzida, mas como podemos também direcionar uma ação para essa juventude representar isso fora, como ela deve lidar com isso, para que a gente possa também ser respeitado dentro dessa linhagem espiritual. Então, hoje, do trabalho que nós estamos fazendo, eu planto muita ayahuasca. Meu avô plantava muita ayahuasca. Ele nunca, era muito pouco ele tirar um pé de ayahuasca no mato, porque ele tinha uma planta que ele trouxe lá de onde ele morava, no alto da montanha da serra, lá do rio Eneque e do rio Pereneque. Então, de lá, de onde veio, da selva central, toda aquela ayahuasca que ele tinha, e hoje nós temos ela ainda, que é a ayahuasca que traz o ensinamento para essa profecia que hoje é mostrada para o mundo. Né? Então, dali, hoje nós temos muita ayahuasca plantada na nossa terra. Né? Nós temos lá no centro onde a gente trabalha, no centro Yorém Cantame, Centro de Saberes, onde nós estamos hoje passando para o seringueiro, para todas as comunidades, estamos aí recuperando a comunidade dos Puianaua, que a gente deu aí um exemplo de uma dificuldade que eles tinham espiritualmente pelas igrejas católica, evangélica e tantas outras 7 igrejas dentro da sua comunidade, confundindo a mente das pessoas e tirando os seus conhecimentos ancestrais para que eles pudessem, né, viver outro mundo. Assim, quando a gente quer mudar, eu fui lá, sonhei, trouxe, fiz, está lá, resgatando os seus conhecimentos. E dei com muita alegria, ninguém não me pagou nada, nem um centavo, eu gastei o que era meu para me ver eles felizes. É isso que a gente quer, que essas igrejas também sejam felizes, mas sejam compromissadas com aquilo que a gente está fazendo, para a gente junto dizer, não sou melhor do que ninguém. Eu acho que a gente só precisa apropriar e conhecer, respeitar, mostrar esse valor que tem por essa bebida que a gente respeita. Então, eu acredito que é esse o grande trabalho que nós estamos fazendo, e quem quiser conhecer a nossa terra, quem quiser conhecer o nosso projeto, quem quiser conhecer, entra no site, entra no Facebook, entra aí na rede, né, que está aí exposta para a gente ler, para pessoas verem os filmes que a gente tem, as orientações que a gente passa, e eu acredito que esse momento que nós estamos aqui é uma profecia de poder mostrar para a gestão desse país como a gente deve também estar junto também para poder ajudar a melhorar isso. Então, eram essas minhas palavras. Pessoal, alguém tem uma pergunta, alguma pergunta? A gente acho que pode encaixar 3 aí. Vocês podem passar aqui, então? Bem, que pode ser uma pergunta atrás da outra e você responde as 3. Meu nome é Leonardo Palpério, eu estou vindo de Brasília, eu sou juiz federal lá em Brasília e estou assumindo agora a presidência da Associação dos Juízes Federais da primeira região, que abrange toda a região da Amazônia brasileira. Eu quero dizer, é uma satisfação conhecer o senhor, poder ver suas palavras, e a pergunta que eu quero dirigir é de que modo a ayahuasca pode ser utilizada para construir uma paz no mundo. Oi, Benki. Meu nome é João. Eu vi você falando tanto na palestra de abertura, quanto agora nessa rápida passada que você deu aqui para nós, utilizando muito a palavra profecia. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você entende como profecia, né, relacionada à ayahuasca, e trouxesse só um pouco desse conceito, só para a gente entender um pouco mais do que você está falando. E se não for pedir muito, se no final da sua fala você puder cantar um pouquinho só para nós, eu agradeço, se tiver o espaço. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Não, né?
Então, a pergunta do nosso doutor Lar, né? Muito boa. Eu acho que hoje, né, dentro desse conhecimento espiritual que nós estamos hoje fazendo parte, e que a gente precisa, dentro desses dons que hoje a gente tem, que está levando também para o mundo, por essa entrega também à humanidade de poder compartilhar esse sentimento da nossa sabedoria, eu acredito que hoje tem uma legislação que preserva os direitos, né, a 169 construído, e que a gente defende os direitos dos povos indígenas. A outra, dentro desse documento oficial pela liberação da ayahuasca, que tenha o nome dos povos indígenas dentro, dizendo as originalidades vieram desses povos que estão aqui, bem explícito, porque aí a gente pode saber aonde que está o nosso conhecimento, aonde que está sendo repassado e para quem está sendo repassado. E a gente ser humilde para receber, para a gente também ensinar. Eu acho que com esse parágrafo, nós não vamos ter discussão alguma. Eu já falei para todas as lideranças, quem eu conheço, tanto aqui quanto no Peru, falei, nossa profecia não se troca por dinheiro, nossa profecia não se troca por qualquer coisa. Agora a gente deve ter essa marca que possa junto compartilhar esse saber e dizendo de onde realmente veio, porque aqui só se fala de Mestre Arineu, só se fala de Mestre Gabriel, e que se fala, né, não se fala de uma origem que veio lá mais de longe, dentro dessa escritura, para a liberação da ayahuasca. Eu acho que a gente precisa aqui ver como isso pode entrar dentro. Qual a nossa retribuição para a gente poder junto também, em nossos lugares que a gente for, fazer esses trabalhos. Porque nós não vamos sair da nossa aldeia para fazer uma igreja aqui, para fazer outra igreja acolá. Mas quando nós passar, quem precisar e quem quiser conhecer, a gente peregrina pelo mundo e a gente vai ensinando as pessoas. Assim, meu avô disse que os grandes mestres fazem isso, né? Por onde passa, ele deixa as pessoas pensando sobre suas palavras, o que deve fazer para melhorar a qualidade. Então, eu acredito que é esse o pensamento que a gente tem para a gente acabar com esse problema que a gente está tendo aqui hoje, né? A discussão da liberação dessa ayahuasca. Eu acredito que a lei, a Constituição, é muito bem explícita, aonde busca os direitos e os conhecimentos daquilo que vem da ancestralidade. Assim como está as igrejas hoje católica, evangélica, de onde veio? Como veio os rabinos, como veio os monges? Cada lei dessa, de onde veio? Para onde, que país elas estão atingindo? De que maneira está sendo atingida? E que essa regra seja bem feita a todos os países do mundo que vão utilizar essa ayahuasca. Eu acho que aí a gente pode dizer, temos sim, hoje, um documento que oficializa de onde veio essa profecia, para onde vai essa profecia sendo ensinada para a humanidade. A resposta dele lá falando sobre, né, o que é profecia? Profecia, eu acredito que todos aqui podem ler nas suas escrituras sagradas, né? Eu nunca estudei em sala de aula. Eu, hoje, Benck, nunca estudei. Mas eu tenho uma profecia dentro de mim. Eu nasci com um dom para me ajudar a ensinar, orientar a quem precisar. Posso ver, sentir antes de me tocar as coisas, porque ela vem sobre mim. Eu não sou nada, mas eu sou um pedaço desse caminho. Então, eu, hoje, olhando para a profecia, são aqueles grandes homens que nasceram dentro de nosso povo e para nós considerados Deus dos conhecimentos. Então, os deuses dos conhecimentos que vieram à Terra, é ele que vieram deixando a profecia do começo da criação. Assim como em todas as nações nasceram esses profetas, em todas as nações nasceram esses homens para ensinar a humanidade para onde se dirigir. Assim também como nasceu aqueles que contaminaram centenas e milhões de pessoas na Terra e que hoje estamos contaminados por conta desses homens também que vieram para enganar a sociedade, para enganar as mentes e os espíritos. Então, isso a gente sabe que isso é uma profecia. Nas escrituras de cada nação existe, sim, um Deus que é o único dessa criação, que todos querem chegar lá. Mas aonde nós vamos alcançar para isso ter? Qual é o nosso destino que nós vamos ter que respeitar? Qual é a nossa humildade e o valor que nós vamos ter que mostrar para o outro ser humano ter compaixão, amor, felicidade, paz, tranquilidade, para a gente poder ser feliz, né? Então, eu vejo que a profecia vinda por esses deuses, hoje,
trouxe para nós esse segmento. Assim foi descoberta a ayahuasca, assim foi descoberto tantas outras plantas medicinais curandeiras que tem no meio dessa floresta, assim foi descoberto centenas de doenças contaminosas que hoje é curado com esses remédios. Não foi ninguém que ensinou. Essas profecias vieram dadas por esses deuses que vieram a cada nação para dizer como deveria ser descoberto a sua ciência, mesmo sem escrita, mas em sua oralidade, poder descobrir em seus sonhos, em seus mistérios, aquilo que era para poder fazer a cura do seu povo. Então, esse é o conhecimento que a gente tem dentro das profecias sagradas, daquilo que vem de cada nação e de cada homem que nasceu como um Deus para poder orientar o seu povo. Vou utilizar 1 minuto. Eu gostaria de dar uma informação importantíssima para esse universo do Santo Daime, do vegetal, que em 2014 o Benki me contou uma história, tá, que é referente ao vô dele, tá, que é o vô dele que deu a ayahuasca para o mestre Irineu. E essa história ficou na minha cabeça e o ano passado eu pedi para ele contar essa história completa. Foi algo assim surreal a história. Depois que ele contou essa história, eu pedi para ele explicar como se passa o conhecimento. Como que é possível memorizar o conhecimento. Olha, é algo um pouco complexo, mas é gigante. Ele utilizaria aqui mais de 1 hora para explicar para vocês. Mas é gigante a maneira que eles transmitem as informações, de décadas, gerações e milênios. Tá? O que se passa? Não foi o Pisango que deu a ayahuasca, tá? Foi o Pianco, tá? Samuel Pianco, que deu a ayahuasca para o mestre Irineu. E nós conversamos com uma antropóloga ligada ao Alto Santo. Imagino que eu estou certo, porque ela é uma estudiosa do assunto. Tá? E ela falou, olha, Marcelo, e começou a questionar o Benki sobre alguns fatos. E quando o Benki falou precisamente os rios, os lugares onde que aconteceu esse encontro, ela se emocionou, sabe? Se emocionou, entrou em contato com o irmão da madrinha Pelegrina, o Joca, que já entrou em contato com a madrinha Pelegrina, que vai receber o Benki para contar essa linda história, escrever a história oficial, tá, do responsável da ayahuasca, está aqui, tá, em nossa mesa sagrada para curar, que foi Samuel Pianco. Tá. Esse é o responsável por essa conexão. Todos os mestres, puxa, tá, eu me curei com o Santo Daime. Tá? Mas é graças a esse visionário que chama Samuel Pianco. Então, divido com alegria. Tá? Boa tarde para todos. Agora a próxima a apresentar vai ser a Júlia Lobato, tá? Com o trabalho As Origens de uma Casa de Cura do Daime. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo, né, essa oportunidade de estar aqui nesse evento, compartilhando esse espaço com representantes e lideranças de tantas tradições ayahuasqueiras que eu admiro, que até é difícil falar depois, né, dessa fala tão boa que a gente pôde apreciar. Mas, então, eu trago aqui uma proposta de comunicação sobre as origens do pronto-socorro do padrinho Wilson Carneiro de Souza, que foi um seguidor do mestre Irineu, também do padrinho Sebastião, e que zela por um pronto-socorro do Daime. Eu vou contar um pouco dessa história. Inicialmente, eu gostaria de falar que eu sou mineira, eu brinco que sou uma pré-adolescente no estudo com essa planta professora, que é a ayahuasca.
Tem 12 anos que eu me fardei na doutrina do Daime, eu conheci a ayahuasca através do Daime. E, em 2008, resolvi me mudar aqui para Rio Branco para conhecer, vivenciar esse estudo um pouco mais de perto aqui da tradição. Então, a história do padrinho Wilson Carneiro de Souza e do pronto-socorro começa com o seu nascimento, em 1920. Ele era filho de pais cearenses, como a maior parte das pessoas que migraram no início do século XX aqui para o Acre. Ele se casou com essa senhora, Zilda Teixeira, na década de 40, teve 6 filhos, criou mais 2 filhos, e vieram para Rio Branco em 51, onde tiveram um início um pouco difícil para se estabelecer. Tentaram se estabelecer no seringal, mas a produção não era muito boa, tentaram a agricultura, tentaram algumas vezes o comércio, até que, em 63, ele se fixa como comerciante fixo no bairro do Bosque, que é um bairro próximo aqui ao centro de Rio Branco. O encontro dele com a doutrina do mestre Irineu começou a se dar a partir de 1961, quando seu filho mais velho adoeceu gravemente e levou a família ao desespero, foi levado em vários médicos, em vários centros espíritas. Eles chamavam, na época, de macumbas, mas iam, levavam, tentavam, né, levou na Umbanda, enfim, ninguém deu jeito. Aí um amigo dele, o Major Oldernes Maia, que frequentava já o ciclo Alto Santo, o recomendou que ele procurasse Irineu Serra. Nessa foto a gente tem, ela é da década de 60, o mestre Irineu, e ao lado, em pé ali, o senhor Wilson, ainda, né, com pouca idade. Foi em 62 que ele procurou pela primeira vez o ciclo de irradiação mental luz divina, como era chamado o ciclo Alto Santo naquela época, buscando uma cura para si, para sua filha, mas, sobretudo, para o seu filho mais velho, que realmente estava bem necessitado. Os rogativos foram atendidos e, a partir daí, eles começaram a frequentar os trabalhos no Alto Santo, se formar nas fileiras, né, do batalhão do mestre Irineu e da Rainha da Floresta, trazendo consigo os seus filhos e suas filhas. A partir da década de 60, começam a se formar algumas extensões do Daime, porque o acesso ao Alto Santo, onde o mestre se instalou na década de 50, era difícil, principalmente no inverno amazônico, aqui as estradas intrafegáveis. Grande parte das pessoas que faziam parte da doutrina nesse início eram pessoas de poucas posses, que não tinham carro, essas coisas. Então, o mestre ele começou a autorizar algumas pessoas a terem Daime nas suas casas, que eram localizadas fora ali da região do Alto Santo, que tinham um pequeno grupo de familiares. Então, essas pessoas faziam trabalhos e, às vezes, até feitios fora da sede. E, na sede, eram feitos sempre os trabalhos oficiais, né? São João, Nossa Senhora da Conceição, as datas oficiais, todo mundo se dirigia para a sede. Esse mapa do Interacre, que a pesquisa do Moreira e do McRae trazem, explica um pouco isso que eu estou falando, né, que mapeia um pouco dessas extensões do Daime da década de 60. Estou falando exatamente do pronto-socorro, do padrinho Wilson, localizado na região do Bosque, da 5000, que era lá já dirigida pelo padrinho Sebastião, alguns trabalhos, do pessoal do ramal do Limoeiro, José Nunes, Raimundo Gomes e outros que alguns, né, poucos, que tinham essa autorização. Nesse processo, o padrinho Wilson ele também era autorizado e responsável por despachar o Daime para Porto Velho, onde também tinha um pequeno núcleo de Daime. E ele também, nesse processo, então, o mestre o incumbiu de despachar o Daime para os doentes que o procurassem. Então, seria, né, ele narra nessa entrevista como que foi que ele recebeu o pronto-socorro para atender os doentes na cidade. Um dia, eu andando lá, estava com 4 anos de serviço. Eu andando lá, ele disse: meu filho, eu preciso de uma pessoa para tomar conta do meu Daime lá na rua, na cidade. Você quer assumir essa responsabilidade? Eu digo: mestre, eu não sei se eu mereço, o senhor é quem sabe se eu mereço. E aí, depois de explicar para ele como que ele queria que despachasse o Daime para Porto Velho, ele pede, né, o senhor vai também cuidar dos doentes que acreditam no Daime. Não ofereça Daime a ninguém, mas quem procurar não negue. Se o doente pode ir na sua casa, o senhor atende na sua casa. Se não puder, o senhor vai até a casa do doente, dá o Daime e dá pelo menos 2 horas de assistência. E assim foi, durante a data de 66
até 1997, os trabalhos de cura dirigidos pelo padrinho Wilson aconteceram na sua própria casa, inicialmente lá no bairro do Bosque e, posteriormente, na Colônia 5000, para onde ele se mudou em 1981, a pedido do padrinho Sebastião. No início, a senhora Dona Clícia Cavalcante, que tinha já bastante experiência na doutrina, era quem acompanhava o padrinho Wilson, e eles cantavam o inário por ele preferido, que era o inário da irmã Maria Marques. Quem conhece os inários da doutrina sabe que é um dos primeiros, um dos mais antigos. Posteriormente, os seus filhos de criação, Tânia e Washington, também foram grandes parceiros nesses trabalhos de cura. A entrega definitiva do pronto-socorro pelo mestre Irineu para o padrinho Wilson se deu em 71, o mestre já estava bem doente, o padrinho Wilson foi visitá-lo, e aí o mestre perguntou para ele, meu filho quer trabalhar? Quero. Quer trabalhar? Quero, sim, senhor. Então, o pronto-socorro fica em suas mãos. Isso foi um dia antes da passagem do mestre, que se deu no dia 6. Né? Aí ele narra nessa entrevista. Aí o Leôncio perguntou, Peregrina, como fica esse daime lá na cidade? Ela disse, Leôncio, eu vi quando o mestre disse que o pronto-socorro ficava na mão do Wilson. E ele, então, com isso, ninguém mexe. E assim ficou o padrinho Wilson zelador do pronto-socorro. Não tinha um calendário específico de trabalhos de cura. Os trabalhos de cura eram realizados sempre que um doente solicitasse. E, às vezes, eram marcados de 3, 6 ou 9 trabalhos, dependendo da necessidade. Num curto espaço de tempo, era feita essa sequência de trabalhos de cura. Com a divisão que se deu a partir da morte, da passagem do mestre Irineu, né, em 71, e as divisões que vão acontecer subsequentes, o padrinho Wilson ele vai acompanhar o padrinho Sebastião em 75, né, na saída definitiva do ciclo Alto Santo, lá para a sede fundada na Colônia 5000. E, posteriormente, quando o padrinho Sebastião ele vai para o Rio do Ouro e depois para o Céu do Mapiá, ele entrega o comando da Colônia 5000 para o Wilson Carneiro e sua família zelar pelos feitios e inários da igreja. Nessa época, o seu filho, Raimundo Nonato, já se destacava como um grande feitor e também o ajudou a dirigir os trabalhos nesse centro até 97. Aqui ele conta mais detalhadamente como foi esse processo de assumir a direção da Colônia 5000. O padrinho diz para ele que ele ia assumir, e ele diz, padrinho, eu não quero ficar de diretor da igreja, eu não tenho capacidade para isso. Aí o padrinho Sebastião vai dizer, mas o senhor é o escolhido, não tem para onde correr. Padrinho, mas eu reconheço de mim que não tenho capacidade de dirigir um centro espírita. Aí o padrinho Sebastião insiste, aprende como eu aprendi. Não tem para onde correr, o escolhido é o senhor. Aí, nisso, eles entregam a chave da igreja e aquele hino que o Alfredo recebeu, que fala da chave de ouro. E o padrinho Wilson dizia, né, mas a minha missão mesmo é cuidar dos doentes. Essa foi a missão que o mestre me deixou. Eu vivo dirigindo a igreja, mas minha missão mesmo é cuidar dos doentes. É interessante observar essa nomenclatura igreja, que ela não é utilizada entre o ciclo Alto Santo, as representações mais tradicionais. Né? Ela é bem própria desse segmento do padrinho Sebastião. Né? Lá no ciclo sempre se refere à sede. Essa entrevista é do Eduardo Baia. Na década de 80, o padrinho Wilson ele começa a formar um caderno de inários específicos para o trabalho de cura, que hoje a gente conhece como trabalho de cura da linha de Arroxim. Né? Ele vai, pouco a pouco, recebendo as instruções de como que seria esse trabalho, que é um trabalho com características bem próprias. E também vai começar a se empenhar na construção de uma sede própria para os trabalhos de cura. Diz ele que o amigo dele, novamente, o Major Odernes Maia, vai dizer, olha, Wilson, o senhor vive doente porque você faz esses trabalhos de cura na sua casa, você tira a doença da pessoa, mas a doença fica rondando aqui na sua casa. Então, é necessário você começar a pensar numa sede própria para os trabalhos de cura. E assim começou, em 97, a construção dessa pequena sede, e um mês depois estava sendo realizado o primeiro trabalho de cura da linha de Arroxim nessa sede do pronto-socorro. Em 98, eles se desligam oficialmente da Colônia 5000 e se fundam como um centro. Então, o pronto-socorro ele é fundado como um centro do DAIME, com estatuto e ata de fundação, em janeiro de 1998. O padrinho Wilson faz a passagem nesse ano, em junho, aos 76 anos,
e os dirigentes do pronto-socorro passam a ser o seu filho, Raimundo Nonato, e esse senhor que está ao lado, o Francisco de Oliveira, que era muito amigo do padrinho Wilson desde o tempo do Alto Santo, e então ele vai assumir conjuntamente a presidência do centro. E aí se institui um calendário que se mantém até hoje, de 2 trabalhos de cura por mês. O primeiro é um trabalho de estrela, deixado pelo padrinho Sebastião, e o segundo, trabalho da linha de Arroxim, deixado pelo padrinho Wilson. Eles são realizados sempre num sábado antes do dia 15 e um sábado antes do dia 30. A sede do pronto-socorro foi reformada em 2007, houve uma grande inauguração. Em 2008, o pronto-socorro se desliga oficialmente do ICEFLU e do centro na Colônia 5000, né, do Ceflures, e começa a fazer os trabalhos oficiais deixados pelo mestre Irineu, todo o calendário da doutrina oficial. Uma vez por ano, desde 2004, é realizado o encontro dos pontos-socorros, entre os dias 10 e 20 de julho, onde participantes de diversas partes do país, que são centros filiados ou simpatizantes do pronto-socorro, vêm aqui ao Acre para participar da troca de experiências, né, de conhecimentos sobre o preparo da bebida e os fundamentos do ritual. O padrinho Nonato tem um zelo muito grande sobre o feitio do daime. Ele diz que o daime não é só a bebida, né, todo o sistema cultural que está por trás, é um modo de preparo específico. Então, por exemplo, ele zela muito pelo fundamento da bateção, né, e totalmente se posiciona contra o uso de máquinas na preparação do daime, porque, segundo ele, perde a força do daime, que é adquirida ali no ritual da bateção, e, enfim, procura preservar os fundamentos ritualísticos, né, respeitando as demais tradições, mas sem alterar muito a forma do trabalho deixado pelo mestre Irineu, pelo padrinho Sebastião e pelo padrinho Wilson. Falar do uso da ayahuasca para trabalhos de cura é, obviamente, reportar ao seu uso milenar, né? Durante esse evento, nós temos ouvido várias falas que vão nesse sentido. A ayahuasca está relacionada à busca de saúde, de cura. Muitas vezes você toma ela para adquirir a cura ou para ter uma visão do que é a causa daquela doença. Desde o início da doutrina, em 1930, e durante os 40 anos que o mestre Irineu esteve à frente dos trabalhos, ele fez esse tipo de trabalho de cura, tanto empregando o daime para sarar ou para visionar qual é a causa da doença, assim como as tradições indígenas também fazem milenarmente. Então, falar da relação da ayahuasca com os trabalhos de cura é algo que reporta mesmo aos primórdios da sua formação aqui no nosso planeta. E digamos que, nesse sentido, é que eu coloco que existe uma fronteira muito tênue entre o uso terapêutico e o religioso, né? Que o pronto-socorro, assim como outros centros que utilizam a ayahuasca em suas práticas religiosas, também o fazem com uma intenção terapêutica, ainda que essa seja atribuída ao ritual. Então, a gente está debatendo durante esse encontro, né, a legislação, a legitimidade do uso religioso da ayahuasca, mas existe também o debate sobre a regulamentação e o uso terapêutico da ayahuasca, né? O problema é que que é um debate que, na minha opinião, precisa avançar, porque nós temos vários trabalhos da União do Vegetal, inclusive, né, e do daime também, que tem feito um trabalho significativo no sentido de recuperação de dependentes químicos. O pronto-socorro também faz isso de uma forma modesta. O padrinho Nonato ele recebe pessoas na sua casa que ficam hospedadas durante o tempo necessário para fazer tratamento também de dependência química, álcool e drogas. É sempre um número pequeno de pessoas, não passa de 5, porque a infraestrutura é pequena, não é uma fazenda, não é um grande trabalho assim, de centro de recuperação, mas ele tem essa disposição de receber pessoas, ele convivem ali com a família, buscando a cura, né, e fazendo jus a esse nome, né, e essa missão deixada pelo Raimundo Irineu Serra para o padrinho Wilson e perpetuada, então, por seus familiares, que é de não negar daime a ninguém que procura, né, buscando a cura, o entendimento. Então, eu sou uma dessas pessoas que vim para o Acre muito agradecida por ter encontrado essa missão, através do mestre Irineu, essa planta professora. Tanto meu pai quanto minha mãe já tiveram problemas com dependência química, e o daime ajudou muito no processo de cura, e é isso que eu queria apresentar. Obrigada.
E a última apresentação de hoje, a ética da floresta e o espírito das economias criativas, do Newton. Bem, bom dia a todos. É uma grande alegria ter a oportunidade de estar aqui com tantas pessoas sincrônicas, pessoas que a gente dialoga. Eu queria já começar agradecendo, acho que a mesa foi vários assuntos que falaram, juntou com coisas que eu vou falar. Então eu queria muito agradecer já a todos. Eu queria agradecer especialmente eu sou de uma linha que chama Porta do Sol, também sou um pré-adolescente, gostei dessa definição, estou há 12 anos. Antes da mesa eu estava achando que era muito, 12 anos. Você me lembrou que eu sou um pré-adolescente. Muito agradecido. E a Porta do Sol é uma linha dessas que o Fernando estava falando, que é uma linha alternativa. Ao mesmo tempo nós temos um trabalho super sério, temos plantio. Nós temos aqui um dos nossos amigos, aqui, o Rune, que com certeza vai querer falar com vocês, que vocês são os mestres nisso, estão muito sérios no ADV. Então nós estamos todos aprendendo isso, mas estamos já há um bom tempo com uma linha alternativa, buscando essa autossuficiência, esses trabalhos todos. A gente comprava antes ayahuasca do Padre Nonato, estamos muito gratos, anos tomamos ayahuasca do Padre Nonato, foi maravilhoso, ele só vende para quem realmente ele sabe que está fazendo um trabalho sério, então somos gratos por ele ter reconhecido a gente. Então tem bastante sincronicidades aqui. E eu acho que a minha comunicação vai um pouco ajudar a responder aquela pergunta que o juiz fez aqui sobre para que a paz mundial, né? Eu vou conversar um pouco sobre isso e pensar junto com vocês alguns aspectos nisso. Muitas dessas coisas eu tive inspiração mesmo pós-ritual e pós-trabalhos, né? Na verdade, a questão que eu vou tentar debater é que a gente sempre fala, e é verdade, que a ayahuasca não é para todos, é só para quem busca. No entanto, eu tenho convicção que a ayahuasca promove uma ética diferenciada. Tem outras formas de você chegar nessa ética, via ecologia, via outros trabalhos espirituais, mas a ayahuasca evidentemente promove essa ética, e essa ética é uma ética para todos. Eu acho que é uma ética que ajuda a gente a construir uma nova utopia, que vai efetivar a profecia que o Benck falou, que nós ocidentais racionais gostamos mais de utopia, né? Mas a gente vai construir essa nova utopia. Dá para a gente ter claro que a ayahuasca tem uma utopia por trás e nós podemos chegar em alguma coisa com isso. Nesse sentido, a minha hipótese é que mais do que um grupo religioso ou vários pequenos grupos religiosos que percentualmente, se você olhar, são menores do que os evangélicos ou menores do que várias outras religiões, nós somos vanguarda, nós ayahuasqueiros temos essa tarefa com muita humildade, mas temos que aceitar que temos uma visão diferenciada da realidade, uma visão diferenciada da sociedade, e nesse sentido somos vanguarda de uma civilização que pode chegar. Então, além da gente discutir nossos aspectos, discutir miração, discutir as nossas necessidades, eu acho que é o momento de a gente começar a discutir de que forma a gente pode contribuir para, inclusive, quem não toma ayahuasca, para quem ainda não está pensando nisso, de que forma a gente pode realmente irradiar o que a gente recebe de ética para outras pessoas. Ética, só para precisar um pouco do que eu estou falando, é como se fosse um meio campo entre o espiritual e o material. O espiritual tem lá um lugar maravilhoso que nós acessamos, e nós temos um material aqui que é essa coisa que a gente conhece. Então, a ética é onde faz esse meio campo, a gente fala qual que é a ética na sociedade, é como que se manifesta na matéria, no comportamento, no dia a dia da gente, nos nossos comportamentos mais cotidianos, o jeito que você se relaciona com a sua esposa, o jeito que você se relaciona com o seu trabalho, o jeito que se relaciona com a sua vida material, inclusive. Então, a ética, ela nos ajuda a entender como que o espiritual conecta com o material. Nesse sentido, a ayahuasca, como nós sabemos, promove essa conexão. Além da miração, da parte psicodélica maravilhosa, ela tem a força, ela nos incentiva, o que ela faz aciona o nosso radinho para a gente se comunicar tanto com a natureza,
como os índios se conectam, nesse sentido você promove naturalmente a consciência ecológica, automaticamente, porque você tem contato com a natureza, quanto com os outros seres humanos. Então, boa parte do ritual é a criação, os rituais de ayahuasca, de uma inteligência coletiva, que é um termo muito usado em cultura digital, em outras especialidades, Pierre Levy. Essa inteligência coletiva é uma coisa muito debatida na área de negócios, na área criativa, e o ritual promove isso. Nós que participamos do ritual, a gente sabe que nós temos que conseguir ter uma inteligência de agir em conexão com os nossos irmãos que estão ali juntos. Se a gente tentar agir sozinho, não dá certo. A gente tem que estar o tempo todo em rede. E essa consciência da rede é um treino, que a ayahuasca vai nos fazendo esse treino. Ao tomar ayahuasca, nós vamos treinando para estar ao mesmo tempo agindo individualmente, com o poder individual, e ao mesmo tempo esse poder estar conectado com o grupo. Então, aí o texto, o nome que eu fiz é Ética da Floresta e Espírito das Economias Criativas, que na verdade é uma paródia do Weber, né, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ou seja, não sei quem conhece o Weber, mas o Weber ele mostra como a ética da religião protestante foi muito adequada, funciona, até hoje funciona, quando a gente fala universal, por exemplo, é uma igreja que ajuda as pessoas a se inserirem na ética capitalista, no espírito do capitalismo. Então, ajuda as pessoas, tem que comprar um carro, tem que comprar uma casa. Então, se a pessoa está excluída do capitalismo, ela consegue entrar pela ética protestante. A ética protestante, não vou entrar em detalhes, então, rapidamente. E a hipótese que eu estou trabalhando é que a nossa ética, que eu estou chamando de ética da floresta, poderia chamar de ética xamânica, tanto o nome das redes, tem vários nomes possíveis, mas como a gente conhece que a floresta é isso, né? A floresta nos ensina isso. Então, a ética da floresta nos incentiva a entrar no espírito das economias criativas, que é a tendência econômica. É por isso que a gente fala que é uma vanguarda, porque, na verdade, isso é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa, por que acontece? Sei lá, deve ser Deus, né? Mas de que forma tem essa hipótese que seja Deus, mas, na verdade, a internet promove isso, as empresas debatem isso. Tem um monte de gente debatendo que agora é a era das economias criativas. E a ética da floresta nos incentiva, é uma religião que ajuda a gente a se inserir nessa nova ética que vai ser o futuro, que, na verdade, se levar radicalizando, acaba com o capitalismo da forma que a gente conhecemos. Não precisa acabar com o mercado, mas acaba com o que o Garaldi chamava de monoteísmo de mercado, né? Um filósofo, que é uma espécie de religião que você acredita que apenas o mercado ou o dinheiro que te move. E uma ética desse tipo combate isso. Combate, por quê? Aí tem alguns exemplos aqui, não dá para estender muito, mas algumas comparações simples entre as coisas e como elas se adequam ao momento. Então, por exemplo, acho que na floresta, fogo e transformação, capitalismo busca o tempo todo estabilidade. Então, o fogo e transformação é inovação, é a capacidade de morrer, de renascer, de se transformar. Isso é o que as empresas todas falam que tem a ver com inovação. A capacidade de cooperação versus competição, que a gente estava falando, no capitalismo já está sendo debatido como a cooperação pode ser uma vantagem competitiva. Claro que sempre vai existir alguma competição, mas você saber que a cooperação pode ser uma vantagem competitiva. E isso nós treinamos a cooperação, não vou entrar tantos, mas de qualquer forma várias empresas já se organizam de forma cooperativada. Essa coisa do capitalismo ser totalmente baseado numa coisa individual, enquanto que num ritual nós treinamos muito isso, como que você pode ser individual dentro de um coletivo que gera o conceito de comunidade. E assim vai, tem vários exemplos aqui. O capitalismo está sempre buscando tem muita necessidade da ordem, de uma racionalidade, de uma coisa toda organizada, e não sabe lidar com o caos criativo. E no ritual nós todos estamos fazendo isso, uma dicotomia entre caos e ordem, né? Nós deixamos manifestar o caos e colocamos eles dentro de uma ordem, né? O ritual é isso, a gente manifesta umas coisas loucas, e como é que a gente encaixa isso numa ordem para chegar a uma beleza? Como é que uma manifestação supostamente errada, na verdade é bela, e se você souber lidar com ela, ela vai estar dentro de um todo que é lindo e harmônico. E isso é o treino do ritual. Isso é o treino de uma equipe criativa
uma equipe de criação de filme, de uma equipe de criação de qualquer negócio criativo, o tempo todo tem essa questão. E as pessoas não sabem lidar. As empresas debatem muito como lidar com isso, eles ficam nervosos. Então. E na nossa prática espiritual, nós treinamos isso. E aí tem o clássico, né, que o xamanismo é transformação permanente, fogo, e nós, como sabemos, na ayahuasca treinamos morrer. Basicamente, assim como os budistas passam a vida treinando morrer, a gente também lá na ayahuasca temos as experiências de morte, e nesse sentido experiências de inovação, de desapego, de capacidade de reinvenção, de capacidade de não perder tempo em brigas idiotas, porque sabemos que as brigas se transformam. Aí, só exemplos aqui de situações que acontecem. A experiência do mapear, por exemplo, é uma experiência, uma espécie, hoje em dia chamaria de ecovila, né? Na verdade, a gente tinha outros nomes na época, mas acho que forma uma cooperação para criar a própria comida e a própria gestão coletiva daquilo, que é um debate todo do Paul Singer sobre as cooperativas agrícolas, que isso, além de ser um debate, nós precisamos ajudar as pessoas a terem cooperação, é mais do que isso, é uma forma de vida, e mais do que isso irradia para todos nós, porque é uma forma de você comer alimento orgânico. Alimento orgânico não consegue ser produzido em plantation. Então, se nós queremos alimento orgânico, queremos comer melhor, sem tantas coisas ruins, nós temos que incentivar uma reforma agrária e umas agriculturas mais cooperativadas. Então, é diferente a gente incentivar a reforma agrária porque precisamos ajudar o morador lá. Então, a gente vai porque eu quero comer bem. É isso. Então, é isso que a gente tem que mostrar para o coxinha, para as pessoas conservadoras, que, na verdade, essas questões não são só para o outro, é para você mesmo. Você precisa comer bem para não pegar doença, então você precisa ter uma economia mais cooperativada. A economia cooperativada deixa todos felizes, inclusive as pessoas que não participam. Então, e a mesma coisa com a arte, né? A arte tem muitas experiências agora, arte, rede, toda a cultura digital, programadores, todos trabalham em redes espalhados, inclusive em vários lugares, tal, e de forma colaborativa e coletiva, e isso pode ganhar do capitalismo. Ganhar. O dia que um jornal cooperativado ganhar da Folha, que tem um proprietário, nós vencemos o capitalismo. Isso o Paul Singer debate muito, que a revolução é dentro da empresa, da forma como se organiza a tua economia. Não no mercado. Se você conseguir que uma cooperativa vença o mercado de uma empresa individual, você ganhou. Você fez o socialismo. Você efetivou o socialismo. Então, a revolução é nós organizarmos a nossa vida de uma forma mais cooperativada, como foi no exemplo da agricultura é mais evidente, no mapear, mas isso se aplica também a todas as áreas de empresa, tecnológica, área da arte, todas as áreas. Eu estou falando aqui todos os debates de empresas são todos baseados nisso, né? A cultura digital é toda cooperativa, essas coisas da parceria entre empresas, essas empresas agora, escritórios de coworking que está bombando, que são justamente formas de tentar agregar pessoas para projetos paralelos. São são tendências econômicas que, na verdade, como eu estava explicando, o ritual ajuda a gente. Então, na verdade, como a gente falou, essas coisas vão acontecer independente da gente. São energias, nós ajudamos a acelerar, que a gente quer que faça o mais rápido possível para a gente, nessa encarnação, ainda curtir um pouco. Mas elas vão acontecer e nós só estamos acelerando, nesse sentido, somos vanguarda disso e temos essa função de vanguarda. Então, para concluir, eu queria... Uma vez um amigo meu, ele tomou ayahuasca, ele chama Gibran, a primeira vez que ele tomou. E ao final do ritual, ele falou uma coisa super legal. Ele falou assim, olha, eu entendi por que eu tomei ayahuasca. Eu tomei ayahuasca porque eu quero me curar. Tá, entendi, tudo bem. Mas eu não entendi porque a ayahuasca me toma. Essa pergunta parece retórica, mas é super xamânica, né? Que quem conhece xamanismo sabe que as coisas são mútuas, né? Eu tomo ayahuasca, mas ela me toma. Por que a ayahuasca quis tomar a gente? Né? Essa pergunta eu acho super legal. E, na verdade, a minha hipótese, né, que são hipóteses, claro. Opa! A minha hipótese sobre isso é que tem a ver com aquilo que uma vez
eu não lembro onde eu li, mas que um índio falando que a função dele é pacificar os brancos. Eu vim para a terra, eu mantenho a cultura indígena para pacificar os brancos. Os brancos são muito bravos, tal, são muito nervosos, então eu tenho que me manter ali para pacificar os brancos. Então, a ayahuasca também é nesse sentido. A impressão que eu tenho é que ela precisou conversar com a gente, já estava ótima lá na floresta, mas chegou uma hora e falou, esses caras estão enchendo tanto meu saco aqui que eu vou ter que conversar com eles. E ela tem isso, a floresta tem essa coisa de incorporar quem chega, né? Quem chega, ela fala, vamos dar um jeito de conversar com eles. E vai incorporando e bota na rede, bota no sistema. Então, ela está nos ajudando a reintegrar, ela está nessa função de nos ajudar a integrar. Essa é a tarefa dela. E, nesse sentido, como diz o Ben, que essa profecia vai se cumprir. E eu acho que nós temos aqui, então, a possibilidade de mais do que ser apenas uma religião para nós mesmos, temos uma utopia para toda a sociedade. Muito obrigado. Obrigado aos palestrantes aí pela cooperação no tempo. Tempo é uma coisa muito angustiante, assim, nesse sentido, né? Tanta coisa para falar, mas muito obrigado, tá? Pela cooperação. Pessoal, a gente só vai ter que se estender, assim, no máximo 5, 6 minutinhos. A gente já está com o horário estourado e eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Pode vir aqui na frente, né? A gente faz aquele bloco de perguntas. Se puder ser o mais objetivo possível, né? Se for uma coisa maior, a gente pode conversar indo para o almoço, etc. E uma pergunta bem objetiva para os palestrantes. Tem alguém? Nenhuma questão? Está todo mundo já tranquilo, né? Não, com certeza alguém vai procurar vocês, é certo. Pessoal, então muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado aos palestrantes, tá? Pela colaboração. Tá? Então, de parabéns.